Então, pessoal, nós vamos comentar aí o PET, né, o PET 4, semana 2, né? Então, continua essa discussão sobre geometria. Vocês vão ver que tem muito daquilo que se comentou na semana 1 a respeito dos ângulos internos, ângulos externos, tá? De novo, isso tudo vai voltar a diagonais. Esses tópicos todos vão ser cobrados também na semana 2 aí do PET 4, tá bom? Então, vamos lá fazer alguns comentários aí rapidinho. Então, ele vai falar polígono regular e circunferência. Então, ele fala que todo polígono regular pode ser circunscrito a uma circunferência, tá? O que é essa ideia do todo polígono regular pode ser circunscrito? Ele pode ser desenhado fora de uma circunferência, ou seja, uma circunferência pode estar por dentro do polígono, como se tivesse algo assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Não vai ficar muito certinho, mas é como se tivesse aqui, ó, uma circunferência dentro do polígono, tá? E aí o polígono fora da circunferência, ok? E aí ele vai falar. O raio de uma circunferência escrita em um polígono corresponde ao apótema do polígono. Então, esse apótema aqui, ó, corresponde ao raio dessa circunferência, tá bom? A apótema é o segmento de reta que une o centro da circunferência escrita ao polígono regular o ponto médio de um dos seus lados. Ó, outra informação importante. A apótema é o segmento de reta, né, que une o centro da circunferência escrita ao polígono regular ao ponto médio de um dos seus lados. Então, quer dizer, sempre essa apótema vai dividir o lado aqui ao meio, ou seja, essa medidazinha aqui, ó, vai ser 1, tá? 1 centímetro, uma vez que eu estou pensando no lado desse polígono aqui, desse pentágono, como 2 centímetros, tá bom? E ele vai falar também o seguinte, né? Formando sempre um ângulo reto com esse lado. Então, a apótema sempre forma 90 graus com esse lado aqui, né? Onde a apótema toca o lado do polígono, tá bom? E aí ele vai falar aqui pra gente o seguinte, considerar um polígono regular de 2 centímetros de lado. Aí ele vai falar, o perímetro é igual a, né? Então, o que é o perímetro? Soma dos lados do pentágono, soma dos lados do polígono. Ok, você vai fazer isso, vai preencher. E tantas diagonais. Então, quantas diagonais tem o pentágono? A gente viu na semana passada, né? Como é que calcula o número de diagonais, que pode ser feito por essa fórmulazinha aqui, né? Ó, diagonais é n que multiplica n menos 3 sobre 2, onde n é o número de lados do polígono, no caso do pentágono, 5. Ok? Continuando, aí ele vai falar, né? O apótema é a medida do raio da circunferência que está inscrita no polígono e pode ser calculado pelos lados e ângulos do triângulo azul da figura. Então, quer dizer, esse apótema é calculado pelos lados e pelos ângulos dessa figura, tá? Desse triângulozinho aqui, que está aí destacado. Ele vai falar, esse ângulo X interno ao triângulo mede quantos graus? Ele quer que eu descubra. Como é que eu vou fazer? Né? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se você já tem um ângulo medido 36, o outro ângulo medido 90, é só você ver quanto que falta para 180 e a medida X. Não tem mistério, né? Aí vai falar, né? A soma dos ângulos internos e do polígono. Então, ângulos internos e do polígono. Então, tem que saber a soma dos ângulos internos. Também tem aquela fórmula que a gente viu no vídeo passado, da semana passada, tá? E vai falar também, né, que a soma dos ângulos externos então, os ângulos externos de um polígono, qual que é a soma deles? A gente também já viu isso aqui na semana passada. Não tem novidade isso aqui. Estou só lembrando, tá bom? Aí ele vai falar também que cada ângulo I mede, uma vez que eu descubro a soma dos ângulos internos, se você pegar a soma dos ângulos, no caso do pentágono, e dividir por 5, você tem a medida de cada ângulo interno do pentágono. Você vai só substituir aqui. E cada ângulo externo mede. Bem, se você descobre o valor do ângulo interno, então esse mesmo ângulo interno aqui, ó, você também tem ele medindo aqui. Deixa eu só apagar isso. Você também tem ele medindo aqui. O mesmo ângulo interno que você tem lá, você também tem ele aqui, tá? E aí, só você lembrar que o ângulo interno com o ângulo externo são suplementares, né? Meia volta. Então, se você conhece a medida do ângulo interno, é só subtrair de 180, que você tem a medida do externo. Também não tem mistério aí, tá bom? Então, essa letra B aqui eu já resolvi. E aí ele vai comentar, né? Observe que a hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo azul. Então, esse maior lado do triângulo retângulo azul é esse lado aqui, que eu estou passando o mouse em cima, tá? Hipotenusa do triângulo. É a bissetriz do ângulo I. Quer dizer,
Então, essa hipotenusa, ela divide esse ângulo I, que ele também está aqui, né? Ele divide esse ângulo I ao meio. Isso que significa bissetriz. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem no vértice desse ângulo e que o divide em dois ângulos congruentes. Ou seja, 54 graus é o valor do ângulo. Aqui já até deu uma dica, né, a respeito do valor de x, ó. Tá vendo? Só ficar atento aí. Aí, continuando. Letra C. A distância do centro da circunferência, escrita num polígono, até um de seus pontos, é o raio, R. Então essa distância que vai, né, do centro da circunferência escrita ou circunscrita até um de seus lados, é o raio, tá? No caso aqui, que vai ser o extremo da circunferência, né? Lembra quando eu fiz o desenho aqui, ó? Eu falei, ó, não vai ficar tão 100% correto, mas imagina que você tem aqui, ó, uma circunferência dentro desse polígono, ó. Ora, o que seria o raio? Então, vai do centro até o encontro da circunferência com o lado. Então, no caso, essa medida de A, esse apótema, seria o raio, tá bom? No caso aqui, ele está falando para eu poder supor, né, que um raio aí mede 1,38 centímetros, considerar um exemplo, tá? Um raio medindo 1,38 centímetros. Aí ele vai falar que o diâmetro é o dobro da medida do raio. Então, ou seja, se o raio é 1,38, o diâmetro é o dobro de 1,38. Então, é só fazer o dobro de 1,38. Então, a medida do apótema do pentágono circunscrito à circunferência é... Aí, lembra aquele detalhe que a gente viu lá? Apótema e raio têm a mesma medida, não é? Então, fica atento com isso, tá bom? E aí ele vai falar também o seguinte. Pode-se calcular o valor aproximado do perímetro do círculo, medida do comprimento da circunferência, como 2πr. Então, o perímetro do círculo, ou o comprimento da circunferência, é dado por essa fórmula. 2 vezes π vezes r, onde o π é aproximadamente 3,14 e o raio está considerando como 1,38. Esse raio que ele deu lá anteriormente. Então, aqui ele pede para você fazer a conta. Multiplicar 2 por 3,14 e depois multiplicar por 1,38. Escrever aqui. E a medida da área desse círculo é dada por essa outra fórmula, π vezes r ao quadrado. Né? Lembrando que o π nós vamos considerar como 3,14 e o raio como 1,38. Então você tem 3,14 vezes 1,38 elevado ao quadrado. Que cuidado você tem que ter aqui? Primeiro você resolve a potência. Então primeiro você tem que fazer, quanto que é 1,38 ao quadrado? Cuidado, não é 1,38 vezes 2. É 1,38 vezes 1,38. Depois que você fizer isso, você multiplica por 3,14, você acha o resultado da área, tá bom? E aí ele vai falar aqui, área e perímetro de polígonos circunscritos, tá? Os cálculos de medidas de área e de perímetro de figuras planas são utilizados em várias situações do cotidiano. Então ele mostra, olha, esse triângulo circunscrito ao círculo, quer dizer, por fora do círculo. E aí ele vai falar, na figura abaixo está ilustrado um painel que é formado por um polígono regular de 3 lados. Polígono regular de 3 lados é um triângulo equilátero. Quer dizer, esse lado é igual a esse lado, é igual a esse lado. Do qual foi recortado o círculo inscrito. Então, ele recortou fora esse círculo inscrito. Considerando 3 como aproximação para o número π, como 3 metros a medida da altura desse polígono regular, então, essa altura aqui vai medir 3 metros. E 1 metro, o raio da circunferência escrita a esse polígono, então, esse A aqui, esse apótema do triângulo, que vai ser o raio da circunferência, nós vamos considerar como 1. Ele vai pedir para eu responder. Qual é o nome dado a esse polígono regular? Já falei, até anteriormente aí. Qual é a medida do apótema? A apótema a gente já viu, que coincide com o raio. A informação está aqui em cima. Qual é a medida da área e o perímetro do círculo escrito no polígono? Então, a área, você aplicar essa formulazinha aqui. E o perímetro é essa formulazinha aqui. Lembrando que ele pediu para considerar o π como 3, tá bom? E a medida do raio ele te deu aqui. Aí vai falar, vai pedir depois a medida do lado do triângulo. Eu quero que você investigue um pouco a respeito disso, tá? Como é que eu poderia descobrir a medida do lado desse triângulo? Depois ele vai falar também, depois que eu descubro a medida do lado, ele quer saber qual é o perímetro é a soma dos lados, e depois qual que é a área do triângulo. A área do triângulo, ele te deu a dica da fórmula, né? Base vezes altura sobre 2. Uma vez que eu souber a medida da base,
eu multiplico pela altura que ele me deu e divido por 2. E depois ele vai falar qual que é a medida da área colorida da figura. Ele quer que eu considere só essa área colorida, desconsiderando o círculo. Ou seja, você tinha calculado a área do círculo aqui na letra C, ok? E a área do triângulo você calculou aqui na letra F. Então, você pegando a área do triângulo e tirando a área do círculo, você tem justamente essa área que sobra, tá bom? E ele vai falar, em volta da área colorida será colada uma fita para dar um acabamento melhor na figura. Quantos metros de fita, no mínimo, devem ser comprados para contornar toda a superfície colorida, por dentro e por fora? Então, ele quer contornar toda a superfície colorida. Então, ele vai contornar esse pedaço. Esse pedaço, na verdade, vai contornar o triângulo. Então, o perímetro do triângulo, mais esse contornozinho aqui, ó, do perímetro do círculo, ou comprimento do círculo. Ok? E aí ele falou que nesse item, para utilizar 1,73 como uma aproximação para a raiz de 3. Com isso, a gente fecha a discussão da semana 2. Então, com esse vídeo aqui, o objetivo foi dar pinceladas mesmo de dicas, tá bom? Sobre a atividade da semana 2. E agora aí, bom trabalho, bom estudo. Tá bom, pessoal? Um abraço.